Deus. Bom dia. Não é um recado, mas é só uma informação. Na semana passada nós pedimos, para que os irmãos prestigiassem o time. Como chama o time, Thiago? Jesus Cop. Olha lá. Tá vendo como que eu estou informado? E a torcida e a intercessão dos irmãos foram decisivas. O time foi campeão. Então, parabéns aos atletas do Jesus Cop, que foi campeão do Campeonato Evangélico de Futsal. O Evangelão, é o Evangelão. O time do Jesus Cop foi campeão. Agora eles estão na peleja lá do Society, do Paulista do Society, né? Então, por favor, continue na intercessão para que os irmãos consigam ir adiante. E orem bastante para que eles não peguem na final alguém que tenha um nome mais ousado do que o nosso, né? Porque o ano passado estava invicto até eles trombarem com os filhos do Abba. Aí não teve jeito. Aí foi com o escudo da fé, foi difícil. A bola não entrava de jeito nenhum. Então, que na final do Paulista, não seja um povo assim mais abençoado, porque senão vai sofrer. Amém? Nós estamos esse mês falando de alegria, de contentamento, e nós vamos continuar hoje nesse assunto. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Filipenses 4, o verso 4, e nós teremos vários textos. O nosso objetivo é que o Senhor consiga, não por falta de poder dele, mas por falta de fé nossa, que ele consiga quebrar algumas barreiras que nós colocamos no nosso coração. E enquanto eu vou falando com vocês, o tiozão da tecnologia vai apanhando aqui, mas vai dar certo em algum momento. E o texto, o apóstolo Paulo, escrevendo para a igreja de Filipenses, e escrevendo preso, experimentando todas as dificuldades que você possa imaginar de uma prisão injusta naquele período histórico, onde não tinha direitos humanos, não tinha corregedoria carcerária, não tinha nada. As condições que as pessoas eram presas naquele período eram condições desumanas. E Paulo está ali, nesse lugar, nessa situação de prisão e cárcere, e ele está chamando a igreja para que ela se alegre. E ele expressa também a sua alegria no Senhor. E é um grande desafio. É um grande desafio, porque nós vivemos desafio nesses dias. Eu vou pedir para o meu filho Mateus, cadê você? Socorre eu. Senão eu vou ter que usar o que está no celular. Tem um PDF aqui no WhatsApp que eu mandei para a Lucília para pôr lá. Salva eu, me ajuda. Começa a ter o retorno dos investimentos, gente. São 24 anos de investimento, o retorno vem rapidinho. Assim, eu nem fico muito preocupado. Quando começa alguma coisa, tecnologia complicada, eu falo, Mateus, Murilo, me ajuda aqui. E aí já é retorno do investimento. E quando nós olhamos um imperativo desse, quando nós olhamos essa palavra de Paulo, que ela soa como uma ordem, ela soa como algo que deve ser obedecido, alegrem-se. Alegrem-se no Senhor. E ele é incisivo nessa carta durante várias vezes. E a pergunta que nós temos hoje, a pergunta que eu quero compartilhar com vocês para a nossa reflexão hoje, é por que é tão difícil obedecer essa ordem de se alegrar? Porque aqui não está dando uma ordem assim, sacrifique seu filho, igual Abraão precisou lidar com isso no seu coração diante de Deus. Não está dando uma ordem assim, se abstenha dos prazeres. A ordem que está sendo dada é alegrem-se no Senhor. E por que muitos de nós não estamos vivendo em obediência a esse imperativo? Por que
Muitos de nós estamos experimentando dias inquietos, um coração que não descansa, um coração que não se deleita no Senhor. Quando Paulo fala a essa igreja, e o Senhor fala a nós, algumas reflexões devem vir ao nosso coração. Deleitar-se ao backup do tio. Está aqui também, gente. Há um chamado para deleite no Senhor. Mas, se em algum momento da sua vida, ou hoje, ou você está experimentando isso, fala, Marcos, você não consegue compreender a vida que eu tenho experimentado, as dificuldades que eu tenho enfrentado, a inquietude que há no meu coração. Por isso que você fala que eu preciso me alegrar. Eu só preciso de tal coisa aconteça para eu me alegrar. Talvez você está precisando que o seu casamento se torne aquele casamento que você idealizou para que você se alegre. Ou então que aquele emprego se torne aquele emprego que você sempre sonhou. Ou você está esperando que Deus realize alguma coisa e transforme a sua vida financeira, que Deus realize alguma coisa e transforme a sua vida social. Então há algo que Deus precisa fazer para que você se alegre, para que você tenha contentamento em Deus. Aleluia. Aqui é do tamanho da letra que o tio enxerga. Obrigado, Mateus. Uma salva de palma para o Mateus. Agora é hora de deixar o filho constrangido. Vai casar, vai casar. Casa o ano que vem, para a glória de Deus e felicidade do pai, né? Filho devidamente constrangido, voltamos aqui. E esse desafio de se alegrar nesses dias, porque nós somos tomados dessa inquietude, constantemente a gente sempre tem algo, sente a falta de algo, a ausência de algo, que nos impede de nos alegrar. Se eu perguntar para todos, todos terão uma justificativa por que não está contente em Deus, por que não está vivendo em obediência a esse imperativo de alegrar-se no Senhor. E não alegrar-se no Senhor, não viver a experiência da vida com Deus, alegrando-se nele, deleitando-se nele, impede que a gente cumpra o propósito pelo qual nós viemos a existir. O Senhor nos trouxe à existência para que nós glorificamos o nome dEle, vivamos para a glória do nome dEle, e para que a gente se alegre, se deleite, tenha plena satisfação nele. E é interessante que essa inquietude que tem movido o nosso interior e tem roubado da gente a capacidade de descansar no Senhor, ela tem gerado sofrimento muitas das vezes, tem gerado doença muitas das vezes, tem gerado diversas situações que tem nos colocado em uma condição que a gente justifica ainda mais de não se alegrar. Como que eu posso me alegrar? Porque agora eu fui afetado por uma ansiedade. Como que eu posso me alegrar? Tudo se tornou cinza, sem sentido. A depressão agora amanhece comigo, né? Igual Davi, a tristeza, o meu leito está encharcado de lágrimas, né? A tristeza me afeta os ossos. Como que agora vem essa ordem? É tão pesado e tão impensável e injustificável a vida que eu experimento agora, eu me tornar alegre. É incompatível. Mas alegria, contentamento e satisfação em Deus é coisa séria. É tão sério como não matarás. É tão sério quanto não terás outro Deus diante de mim, não prestará cultos a outro Deus. É tão sério quanto não prestar culto a ídolos. Porque um coração descontente, um coração que não se alegra em Deus, ele dificilmente terá uma vida que glorifica a Deus
e que promova descanso em Deus. Um coração que não se alegra em Deus encontrará obstáculos quase que intransponíveis para uma vida de santidade diante do Senhor. Um coração que não se contenta em Deus, dificilmente ele prestará uma adoração genuína ao Senhor. Porque esse coração descontente, ele faz com que a pessoa viva escravizada por aquilo que ela foi vencida, como diz o apóstolo Pedro. Pedro vai dizer, daquilo que você é vencido, você se torna escravo. Uma vez vencido pelo descontentamento, uma vez vencido pela falta da tristeza, você é escravizado por esse sentimento. E tudo na sua vida será dominado por esse sentimento. A sua e a minha adoração será corrompida pelo descontentamento. O meu casamento será corrompido pelo descontentamento. As minhas relações familiares serão corrompidas pelo descontentamento. Então, contentamento, alegria e satisfação em Deus é coisa séria. E esse tema ele está presente na Bíblia desde o Antigo e no Novo Testamento. Deuteronômio 28, 47, os textos vão aparecer aqui. Moisés está dizendo o seguinte: portanto, não serviste ao Senhor teu Deus com alegria e bondade de coração. Apesar da fartura de tudo, servirá aos inimigos que o Senhor enviará contra ti. Há uma sentença de um juízo. Israel se recusa a servir o Senhor com alegria de coração. No verso 47. E aí no verso 48 vai dizer então que vão servir os inimigos que o Senhor enviará contra ele, com fome e sede e nudez e extrema pobreza. Ele porá em jugo de ferro sobre o teu pescoço, até que o tenha destruído. Alegria também é presente não só nos escritos do legislador de Moisés, orientando o povo, instruindo o povo, trazendo o juízo da parte de Deus, mas também é usada para encorajar o povo por Neemias, no capítulo 8, no verso 10, para que eles tenham alegria no Senhor, porque a alegria no Senhor os fortalecerá. Neemias acrescentou: podem ir e comer das melhores comidas e beber das bebidas mais doces. E mandem porções àqueles que nada prepararam. Este é o dia consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não se entristeçam. A alegria do Senhor os fortalecerá. Algumas das expressões que a gente ouve algumas vezes no aconselhamento e conversando com alguns irmãos, que é a dificuldade, a falta de força, de energia e de vigor para viver a vida que o Senhor Jesus nos chamou para viver. Falta força para dizer não ao que tem que ser dito e falta força para dizer sim ao que tem que ser dito. E aí a gente conversando e observa que a pessoa está em pleno descontentamento com a própria vida, descontente com a relação com Deus. E a alegria da relação com Deus nos fortalece. A alegria no Senhor te faz forte para dizer não a esse pecado que lhe humilha todos os dias, que lhe constrange todos os dias. Não é na sua força física, não é na sua força de vontade, não é no seu ranger de dentes que você vai vencer os pecados. É confiando em Deus, se alegrando nele e crendo que ele opera em você o que tem que ser feito. Neemias estava nesse processo de reconstrução, não só da cidade, mas da identidade do culto, da vida de devoção. Neemias estava nesse processo de restaurar Israel como o povo de Deus. A identidade daquele povo havia sido
ferida, corrompida pelo período de escravidão. E Neemias, em suas diversas instruções, ele vai dizer, e ele enfatiza que a alegria do Senhor os fortalecerá. A alegria do Senhor nos faz forte para que nós, de fato, vivamos aquilo que o Senhor Jesus espera da gente. O salmista também vai tratar dessas questões. No Salmo 43, o verso 4, ele diz o seguinte: então irei ao altar de Deus, a Deus, fonte da minha alegria, com harpa te louvarei, ó Deus, meu Deus. Então Davi já está dizendo qual é a fonte da alegria. Isso precisa ficar muito claro para nós, que a fonte da nossa alegria é o próprio Deus. Porque do contrário, toda a sua vida cristã ficará em prol de que algo aconteça, ou que Deus faça algo para que você se alegre. E aí olha que interessante, domingo de manhã eu vou para a reunião da igreja, eu vou para o momento de culto, porque eu preciso que Deus faça algo, e se possível hoje ainda, né? Ou então no máximo amanhã, que Ele faça algo para que eu me alegre. O Senhor é a sua fonte de alegria, não é o que o Senhor faz por você. É preciso confiar em Deus, na sua soberania, ter convicção de que Ele não perdeu o controle e de que aquilo que está acontecendo, você e eu podemos não entender de imediato, mas Ele tem o controle. Está sob o domínio dEle. Está sob o senhorio dEle. E a gente precisa se libertar desse pecado maligno de dizer a Deus o que Deus tem que fazer para que as coisas deem certo. Então, aí vem para a reunião e diz o seguinte: Senhor, abençoa determinadas coisas. Senhor, faça isso. Senhor, faça aquilo. Mas a razão pela qual Ele nos criou é glorificar e descansar nele. E descansando nele, eu o glorifico. Nós somos incapazes de saber o que nos alegra, porque só o Senhor conhece o mais profundo do nosso ser. Porque essa corrida doida por contentamento tem feito famílias serem destruídas, tem feito vidas serem destruídas, jovens se embriagando e morrendo em acidente de carro, tem feito pais deixarem os seus filhos para outra aventura sexual, porque aquele relacionamento me trará alegria. Tem feito pessoas roubarem o que é da outra. Tem feito pessoas se tornarem escravos da inveja e escravas de desejar o que não lhe pertence. O salmista continua, no Salmo 100, o verso 2, adore o Senhor com alegria. Entre nas suas presenças com cânticos alegres. Conforme eu disse, a alegria e a adoração, elas são unidas. Marcos, mas e no dia da dor? Toda dor é por enquanto e o Senhor é para sempre. Aí no dia que eu estiver pelo vale da sombra da morte, Ele estará contigo e te fará se alegrar no vale da sombra da morte. A Bíblia não nega o sofrimento. A Bíblia que nos revela de que algo errado aconteceu com a queda e que nós estamos aqui aguardando a manifestação do Filho de Deus. Mas nós não conseguiremos ir adiante se não nos alegrarmos no Senhor. Se não obedecermos ao Senhor e confiarmos a Ele as razões da nossa alegria. O salmista continua, deleita-te no Senhor, alegre-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Aí algumas pessoas leem isso aqui e caem numa cilada. Então Ele vai cumprir o desejo do meu coração.
Só que quando você alegra-se nele, quando você deleita-se nele, os seus desejos se submetem aos desejos deles. E você deseja o que ele deseja para você. Deleitar-se no Senhor para ele cumprir os desejos do seu coração é que os seus desejos morreram. E agora você deseja o desejo dele. Agora você pode orar igual a Jesus. Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia, faça-se a sua vontade. Porque o desejo é fazer a vontade dele. Ler esse texto não lhe dá a justificativa para ter uma lista de desejos de chegar aqui e dizer: Senhor, faça isso, faça aquilo, me dê isso ou me dê aquilo. O Salmo 90, o verso 14, diz assim, satisfaz-nos pela manhã com teu amor leal, e todos os dias cantaremos felizes. Toda manhã que ainda há fôlego nos seus pulmões, é a manifestação do amor leal de Deus sobre a sua vida. Nós chamamos esse amor leal de as misericórdias do Senhor se renova toda manhã. E essa é a razão de não sermos consumidos. Toda manhã o Senhor se revela como o autor da vida e sustenta a sua vida. Ele mostrou-se quem Ele é para você e Ele cumpre aquilo que Ele determinou para a sua vida. E isso é motivo de alegrar-se no Senhor. O próprio Senhor Jesus, em Hebreus, é bastante interessante esse texto, que Hebreus, o verso... aleluia, glória a Deus. Hebreus 12, o autor vai dizer o seguinte, que o Senhor Jesus suportou o sofrimento da cruz, diante da alegria que lhe esperava. O próprio Filho de Deus encarnado tinha a alegria como algo importante na sua vida, e como algo importante para ser levado em consideração. Porque um coração que não se alegra, um coração que não está em contentamento diante do Senhor, ele assume a postura de Salomão, em Eclesiastes. Ele fala o seguinte: então voltei o meu coração para o sofrimento e para a tendência da sua própria alma e não tem o Espírito. Quem é alguém descontente? Alguém que está constantemente reclamando.
constantemente murmurando. É alguém que está constantemente dizendo, isso não deveria ser assim, deveria ser assado. É alguém que para tudo ele tem uma outra visão de como deveria ser e de como deveria funcionar. É alguém que a relação familiar já desandou, porque ele tem uma outra visão para tudo. Ele está sempre reclamando. A esposa está ficando doida para tentar entendê-lo e para tentar... falou da esposa ficar doida, já saiu um, né? Mas a gente vai falar que os maridos também estão ficando doidos, pode ficar tranquilo. E aí a esposa está ficando doida, porque tudo que ela faz não está bom. Tudo que ela tenta fazer não está bom. Né, Márcia? Que o Senhor teve misericórdia da Márcia por muito tempo. Há um esforço. Ela fala, eu estou ficando doida. Porque se Deus fala para fazer determinada coisa, eu estou fazendo aquilo, mas você ainda está descontente com aquilo. Maridos estão ficando loucos com as esposas. Porque não há nada que faça que está bom. Eu dizia para a Márcia, eu achei que até casar eu sabia escolher roupa, eu sabia o que comer, eu sabia o que... As relações ficam extremamente estressadas quando a gente não olha para o Senhor e se alegra nele. Seu pai, sua mãe, hoje você se distanciou dele porque eles falharam, erraram, sim, mas eles não cumpriram as suas expectativas, então você ficou descontente com eles. E o descontentamento promove divisões. Todas as divisões que você vive é em razão do descontentamento que há no seu coração. E não tem a ver com o outro. Não tem a ver com o outro. O problema é que o outro não se tornou aquilo que você queria que ele se tornasse. Esse coração descontente, ele desperta, ele te coloca em viver a vida para atender os seus desejos, puramente os seus desejos. Então, ele bajula os outros por interesse, não há relacionamento genuíno. Aí vem, né, o problema do nosso tempo, que são as relações utilitaristas. Então, se eu tenho algum benefício em me relacionar com o Tiago, eu vou me relacionar. Se eu não tenho, o que o Tiago pode acrescentar na minha vida? Eu não me relaciono. E você já deve ter ouvido isso em algum lugar, em alguma palestra, e aí por diante. Mas eu me relaciono com o Tiago porque o Tiago tem o mesmo espírito que eu tenho. O Tiago tem o mesmo pai que eu tenho. Tem o mesmo Senhor que eu tenho. Tem o mesmo destino que eu tenho. Não é pelo que ele faz. Mas se você andar inquieto pela vida, achando que você vai ser feliz só se você conseguir determinadas coisas, aí você não tem comunhão, você tem network. Aí você não tem relacionamentos profundos, que você possa abrir o seu coração, expor a sua dor, ter alguém que interceda por você, ter alguém que sensibiliza com a sua humildade e com a sua humanidade. Você tão somente estará buscando relações que você consiga ter algum tipo de benefício. Estralou uma outra coisa ali. O descontente, ele vive nessa murmuração constante e ele abandona a gratidão a Deus. Abandona a gratidão a Deus. Não adianta, né, vir aqui e cantar. Eu sou de música, eu sou ruim, é melhor eu falar, né? Obrigado, Senhor. Eu não vou lembrar. Obrigado. Você é cantora, obrigado. Tem uma música que vai falar obrigado e daqui a pouco eu lembro. Te agradeço, não é obrigado? Te agradeço, Senhor. Te agradeço. Isso. Na música e na expressão artística aqui junto. E
A sua vida é constantemente dizendo: Senhor, o Senhor está errado. O Senhor não sabe fazer as coisas. Senhor, o Senhor é incompetente. Senhor, o Senhor é incapaz. Eu sei melhor do que o Senhor, que é bom. Eu, no teu lugar, Senhor, teria feito tal coisa, e aí eu estaria feliz. Porque não adianta a boca dizer algo e o coração viver outra realidade. Alguém que fica murmurando, ele está dizendo exatamente isso. Senhor, o Senhor é incapaz. Paulo, escrevendo a Filipenses, ele vai dizer: olha, faça tudo sem queixais nem discussões, para que se tornem puros e irrepreensíveis, filhos de Deus indesculpável em meio a uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. Olha o desafio do crente: ser sal e luz, brilhar como estrela no universo. Mas se o crente é um crente murmurador, ele só é mais um eco dos perdidos. A economia não está boa. Não está mesmo. Meu Deus do céu, vai ter um colapso econômico em 2027, a carga tributária sobe. Eu não estou dizendo que a gente não tem que ter responsabilidade de consciência política, mas não deve ser essa a razão da gente viver. A única alegria que o pobre tem é o futebol, e o Vasco não ganha de ninguém. Já ouviram essa expressão? A única alegria que o pobre tem é o futebol. É muito pobre, né? É muito... O desejo de alegria é muito pequeno, é muito mesquinho. A única alegria que o pobre tem, eu não estou aprovando o que eu vou dizer, mas é do senso comum, é tomar uma cervejinha. Agora colocaram etanol nela, né? É muito pobre as fontes de alegria. É muito pobre. O descontentamento te enganou a tal ponto que miséria te faz achar que você se tornará alegre, que eu me tornarei alegre na ausência do Senhor. Esse descontentamento vai gerar um sentimento de rebeldia contra Deus e de autonomia. Logo que Deus é incapaz, logo que Ele não me respeita e não faz o que eu quero, eu vou fazer. Eu vou fazer. Aí você pode puxar na sua memória, como eu puxo na minha, várias decisões que eu tomei, que claramente o Senhor não participou dela. Ou então vários assuntos que eu não orei a Deus, porque eu já sabia que não era para fazer, mas temia ouvir o não do Senhor. Então eu fui lá, e de maneira autônoma, e fiz. E deu ruim. Porque quando o descontentamento assume a minha vida, Deus não é confiável para que eu entregue a minha vida a Ele. E aí eu preciso assumir as rédeas da vida. Eu preciso assumir as rédeas do relacionamento. O jeito de Deus não é confiável. O jeito de Deus é assim, ó: perdoe todas as vezes que for necessário. Eu vou dizer: eu sou crente, mas não sou besta. Eu não vou perdoar todas as vezes que for necessário. O jeito de Deus é suportar uns aos outros. Eu não vou. O jeito de Deus é ser generoso. E não é ser generoso só com a obra, com a igreja. Não, é ser generoso com a vida. Ser generoso com as finanças, mas ser generoso com o tempo. Ser generoso com os seus afetos. Eu não. Porque todo descontente, ele assume o controle da sua vida. E ele começa um caminho que parece de vida, mas o caminho é um caminho de morte. Porque todo aquele que tenta salvar a própria vida, perde a vida. E é um declínio, descontentamento com Deus, murmuração contra Deus, autonomia diante de Deus, e incredulidade e afastamento do Espírito. Eu já nem oro mais, porque eu oro tanto e as coisas não mudam. Eu já nem leio a Bíblia, porque minha vida não muda.
Eu nem confesso os meus pecados, porque na verdade nem pecados são direito, né? O descontentamento faz algo terrível conosco. Terrível. Que é essa distorção da realidade. O povo de Israel está escravo no Egito. O chicote está estralando. Está escravizado. Está humilhado. De tal forma que eles levantam um clamor e esse clamor chega a Deus. E Deus move em sua compaixão e levanta Moisés para tirá-los da escravidão. E Deus os tira. E tem toda uma jornada pelo deserto. E aí em Números capítulo 11, o verso 4 e 6, olha aqui o que o descontentamento faz. O ajuntamento de estrangeiros que estava no meio deles encheu-se de gula. E os israelitas foram queixar-se dizendo: se tivéssemos carne para comer, lembramos-nos dos peixes que comíamos de graça no Egito. E também dos pepinos, dos melões e dos alhos porós, das cebolas e dos alhos. Mas agora perdemos o apetite. Nunca vemos nada a não ser este maná. Tem alguma versão que vai dizer, a não ser este vil maná, ou este miserável maná. Lembrando que maná é a comida que o próprio Deus provia do céu todos os dias para ele. Mas o interessante é eles dizerem assim: nós comíamos de graça no Egito. Essa alimentação era o custo da própria vida, eles eram escravizados. Eles eram tratados como coisas, como objeto. Os seus filhos não lhe pertenciam. As suas mulheres não lhe pertenciam. O vigor da sua vida não era deles. Era todo tipo de humilhação que uma situação de escravidão experimenta. Mas o descontentamento faz você olhar para a realidade e olha de maneira distorcida. O descontentamento faz crente dizer o seguinte: quando eu não era crente, parece que não era tão complicado. Antes de eu me converter, eu não passava por isso. Ou então, ele diz o seguinte: agora eu preciso fazer tudo direitinho, porque antes eu dava meu jeito. Esse seu jeito custa a sua alma. Esse teu jeito custa a sua vida. O descontentamento faz você olhar de maneira absurda para a sua história e não reconhecer a provisão de Deus em todo o tempo. Tinha uma vida miserável, desgraçada, condenado ao inferno. Casamento, uma desgraça. Relação com filhos, tudo que não prestava. Escravo do vício. Mas eu tinha um prazer temporário de graça quando eu ficava bêbado. Eu tinha uma alegria quando eu usava determinada droga. Eu tinha uma alegria quando eu violava os laços matrimoniais e me envolvia em adultério ou em fornicação, destruindo a mim. O descontente, ele olha para a realidade e claramente é vencido pelo seu descontentamento. E ele despreza a obra de Deus. Esse maná miserável. Gente, é igual o Douglas fala, é receber pãozinho do céu todo dia. É a bondade de Deus se manifestando todos os dias, que o alimento vinha na porta da casa todo dia. E eles saíam para recolher, para fazer o seu alimento. Não estar alegre no Senhor, não estar
feliz no Senhor, gera isso na gente. Gera essa desconfiança do caráter de Deus, porque agora o que Deus me deu é algo miserável. Sexo só com a minha esposa é algo miserável. Sexo só com o meu marido é algo miserável. Não ficar embriagado, desgraçando as relações familiares, é algo miserável. Não mentir mais é algo miserável, porque se eu mentia, eu conseguia o que eu queria, eu dava um somebody love, né? Não roubar mais, e agora, em vez de roubar, trabalhar e ser generoso, é algo miserável. Eu tenho que ficar repartindo o que eu tenho. O que é isso? Não ter medo da morte se torna algo miserável. Porque em Cristo nós não temos medo da morte. Ó morte, aonde está a sua vitória? Se tornou algo miserável. Porque agora eu sei o que eu preciso. Eu preciso ficar rico. Eu preciso ter determinado corpo, determinado biotipo. Eu preciso que determinada pessoa me ame. Eu preciso que determinada pessoa peça perdão a mim para que eu possa perdoá-la. Porque o jeito de Deus é miserável. Eu vou ter que perdoar constantemente. O descontentamento corrompe a nossa capacidade de discernimento. O importante é que a gente tenha em mente que toda a ordem de Deus tem o objetivo de nos proteger de um mal maior. Se Deus está dizendo alegrem-se nele, o objetivo claro é nos proteger de uma corrupção, de viver em franco descontentamento com ele. Um povo descontente, 1 Samuel capítulo 8, verso 4 ao 7, diz assim, então todas as autoridades de Israel se reuniram e foram falar com Samuel em Ramá. Disseram-lhe, tu estás velho e os teus filhos não andam nos teus caminhos. Dá-nos agora um rei, para que nos lidere à semelhança das outras nações. E o Senhor respondeu, atendam no que o povo está pedindo. Não é a você que eles rejeitam, mas a mim, como seu rei. O descontentamento faz povos desprezar a Deus e desejar a Saul. E Deus havia dito, olha, se vocês tiverem um rei como as outras nações, o fruto do vosso trabalho será dado para sustentar a máquina do Estado. A vossa produção vai ser dada para alimentar os soldados. As vossas filhas serão levadas como servos para trabalhar no palácio. Os vossos filhos, no vigor da idade, serão dados para compor o exército. Todo o seu ganho será em prol do rei. E o povo fala, quero um rei. Eu quero um rei. Numa troca clara de uma teocracia em que o Senhor era o rei, e aí eles escolhem Saul. Ah, mas 40 anos depois veio Davi. Grande coisa. Tem uns que gostam muito de Davi, mas, gente, é Deus que era o rei deles. Era o Senhor que era o rei deles. Quantos de nós, em razão do descontentamento, tira o governo da nossa vida da mão de Deus e entrega ou assume para nós? O descontentamento corrompe. O descontentamento tira o brilho da vida. Porque o descontentamento, ele é mais que um sentimento. Ele é uma acusação implícita contra o próprio Deus. Ele é uma acusação implícita contra o próprio Deus. Eu não sou feliz, eu não sou alegre no Senhor, porque o Senhor não está me abençoando.
Senhor não está fazendo as coisas do jeito que eu preciso que seja feito para que eu seja feliz no Senhor. Então não é uma questão de emoção, é uma questão de uma acusação diante do Senhor. E se não for confrontado, é essa escalada. Ele gera incredulidade, idolatria e desprezo pela santidade, tanto do Senhor quanto a que deveria ser vivido. Contentamento é uma expressão de fé, e a murmuração é uma forma de blasfêmia velada. A murmuração é uma forma de blasfêmia velada. Então por que é difícil obedecer? Por que a gente resiste? O que aconteceu conosco? O que aconteceu conosco de obedecer um mandamento que esse é mais fácil do que os outros, de entender que ele é para o nosso benefício? Porque não está dizendo assim, entristeçam-se, sofram, morram. Ele está dizendo alegrem-se. Por que é difícil? Gênesis 3, verso 6, falando sobre Eva. Quando Eva viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso desejável para dela obter discernimento, tomou do fruto, comeu e deu ao seu marido, que também comeu. É difícil, porque sem o Espírito Santo e sem uma vida rendida aos pés do Senhor, nós sempre estamos desconfiando que Deus está escondendo alguma coisa. Nós sempre estamos desconfiando que Deus está ficando com a melhor parte. Nós sempre estaremos duvidando do caráter de Deus. E aí, a gente ouve outras vozes. Aqui, da serpente. Esse ser espiritual inimigo do povo de Deus. Mas em dias como os nossos, a gente passa a ouvir nós mesmos. A gente precisa tentar e sondar constantemente o coração. Examine, pois, o homem a si mesmo. Submeta o seu coração ao escrutínio das Escrituras, para que você enxergue o que tenha lá. Porque aí, ao se colocar na luz, como na luz Deus está, Ele é justo e fiel para nos perdoar e o seu sangue nos purificar. Mas se assim não for feito, continuaremos escravizados pelos nossos desejos. Romanos 1, 21 e 25 vai dizer o seguinte: porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles o obscureceu. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram as coisas e a seres criados no lugar do Criador, que é bendito para todo sempre. Amém. A sua adoração, a razão da sua alegria, ela está em constante disputa. O foco da sua atenção, a sua devoção, está em constante disputa. E os últimos séculos têm sido marcado por um movimento para ganhar o seu coração e constantemente ganhar a sua fonte de prazer e a sua fonte de alegria. Tem se produzido meios de lhe convencer e de discipular e de lhe evangelizar, que foi se evoluindo esses métodos para ganhar o seu coração e ganhar o meu coração. Antes o homem se via
completo a partir da experiência que ele tinha com questões externas. Então ele era esse homem comunitário, esse homem político, né? Os gregos, o homem era reconhecido pelo que ele contribuía para a polis, pelo que ele contribuía para a cidade, seus valores, suas virtudes, o bem que ele promovia. Depois, no outro período, o homem se tornou esse ser religioso. Então ele era reconhecido como ele expressava sua fé, como ele se relacionava com a divindade, como ele se relacionava com Deus. Estamos falando ali do período medieval. Aí avança um pouco a história e o homem passa a ser reconhecido e passa a se ver pleno quando ele se torna um ser econômico. Revolução Francesa, Revolução Industrial, e agora trabalho, eu preciso ganhar dinheiro, eu tenho agora possibilidade de ascensão financeira, eu tenho possibilidade de ganhos, porque eu estou provendo para minha família. É externo a ele. Só que aí, meus queridos, estava se pavimentando um caminho para nós, para o nosso tempo. E agora nós somos conhecidos como um homem psicológico, como a humanidade psicológica, que não encontra mais fora de si a razão da sua existência. A razão da sua existência está dentro de si. Então ela não precisa de um salvador, ela precisa se salvar. E ela precisa se salvar sendo autêntico a partir de si. Então por isso que algumas coisas que eram inimagináveis anos atrás, agora estão tentando e conseguindo, há um triunfo acerca disso, de naturalizar. Só que essa força que opera no mundo caído nos afeta também. E é por isso que Paulo vai dizer aos romanos: não vos moldeis conforme esse mundo. Não cedam essa pressão que tenta moldá-los, que tenta formatá-los. Antes, renove a vossa mente, para que conheçam a vontade de Deus, que é boa, que é perfeita e que é agradável. Uma das dificuldades de obedecer a ordem de se alegrar em Deus é que, nesse tempo, nós estamos olhando para nós, desprezando os efeitos do pecado em nós, que nos corrompeu. E estamos dizendo que aquilo que vemos corrompido em nós é o que somos autenticamente. E aí nós dizemos o seguinte: eu sou assim porque Deus me fez assim. Mas ninguém é do jeito que Deus fez. Porque quando Adão e Eva caem, o pecado passa a fazer parte da nossa composição. Paulo vai falar desse conflito interno lá em Romanos no capítulo 7. Então quando você olha para dentro de você, não há nada autêntico, há tudo deturpado pelo poder do pecado que opera. E aí, você está caminhando pela vida tentando saciar esse desejo distorcido, que ele é o desejo pelo desejo tão somente. Ele não tem um fim. Ele não se contenta. Então hoje, muitos de nós aqui vivem vidas que foi motivo de oração, que se essa vida se concretizasse, eu seria feliz e contente. Ela se concretizou. Você é feliz e contente ou está desejando uma outra vida? Está desejando um outro trabalho? Está desejando um outro relacionamento? Está desejando outras fontes de alegria? Porque em algum momento o mundo te formatou e tirou os seus olhos de Deus e os meus olhos de Deus, e Deus deixou de ser a sua fonte de alegria. Só que esses desejos, eles são tão cruéis e tão devastadores, que chega ao absurdo de achar que Deus vai trabalhar para que ele seja atendido. É difícil obedecer para se alegrar no Senhor.
quando não é o Senhor a fonte da minha alegria. Que climão para falar sobre alegre-se no Senhor, né? Mas o que eu faço diante de uma coisa tão terrível? O que a gente faz diante de algo que tem nos corrompido, comprometido a nossa adoração, comprometido a nossa vida? Há uma palavra e uma postura e um comportamento poderoso que chama arrependimento. Arrependimento. Porque o descontentamento ficou claro que é pecaminoso. E todo pecado exige arrependimento. Porque a alegria do Senhor está disponível. O salmista diz o seguinte, no Salmo 16, o verso 11. Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença e eterno prazer à sua direita. Neemias falou que a alegria do Senhor é força. E Filipenses 4:4, como nós lemos, a esse chamado à obediência, alegrem-se no Senhor. Porque a alegria e o contentamento enche a atmosfera da fé, promove o antídoto da incredulidade e do descontentamento. Deleitar-se no Senhor e confiar que os desejos do Senhor são melhor do que esses desejos que estamos pela vida procurando atendê-los, porque esses foram corrompidos pelo poder do pecado que ainda opera. Alegrar-se no Senhor é viver como o salmista diz, que o Senhor é o meu pastor e de nada tenho falta. A alegria vem de sentir-se completo por conhecer ao Senhor, por ter sido perdoado pelo Senhor, por ter sido redimido pelo Senhor, por ter sido resgatado pelo Senhor, por ter recebido o Espírito Santo, por ter sido adotado pelo Senhor. E porque nós nos rebelamos contra a bondade de Deus, que fez isso e faz isso em nosso favor, e resistimos em nos alegrar no Senhor. Bem provável que muitos de nós chegou aqui com outras razões. Aí eu vou no culto hoje porque eu preciso que Deus faça determinada coisa para mim. Aí eu estou indo no culto, eu estou orando, eu estou jejuando. As minhas expressões de culto é para que Deus faça algo e eu me torne uma pessoa mais feliz. O que te faz feliz não é o que Deus faz, mas é quem Deus é. Então a nossa oração essa manhã, eu gostaria que vocês se colocassem de pé, é uma oração de arrependimento. Porque diante do pecado, o que nos resta é: pequei contra os céus, pequei contra ti, Senhor, e eu me arrependo. Porque do contrário, passa dia e entra dia, nós continuaremos escravizados pelo descontentamento e a nossa vida será marcada por essas questões que nós falamos aqui essa manhã, e perde-se o brilho e a beleza de Jesus. Perde-se o brilho que te faz louvar com vitalidade. O descontentamento faz com que, em momentos de adoração coletiva ou particular,
Você é inexpressível, desinteressado. Por que eu vou louvar Ele se Ele não está fazendo o que eu quero? Eu vou punir Deus, Wellington. Eu vou punir. Eu vou esconder a minha adoração aqui, porque Ele não é digno. Ele não está fazendo o que eu quero. Porque o descontentamento, gente, é essa rebeldia contra o Senhor. E é preciso que nós nos arrependamos. Senhor, nós pedimos a Ti no nome de Jesus. Perdão, Senhor. Se nós nos arrependemos como igreja diante do Senhor. Nos arrependemos de não obedecer uma ordenança simples, que é de alegrar-se no Senhor. E a desobediência, Senhor, tem nos causado danos profundos. E fomos vencidos, e assim fomos escravizados por um descontentamento constante, Senhor. O louvor dos nossos lábios foi substituído por murmuração. A gratidão do nosso coração foi substituída por um desejo de quero mais. Senhor, nós nos arrependemos diante do Senhor. Espírito Santo, nos ajude, Espírito Santo. Nós reconhecemos que não seremos capazes sem você. Pois é você que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É você quem eleva os nossos olhos para o monte, de onde vem o meu socorro, o nosso socorro. Espírito Santo, é você quem revela o Filho, é você quem revela a beleza e a grandeza do Pai. Então nós nos arrependemos, e o que nós pedimos, dar-nos um coração puro e um espírito reto. Faça-nos experimentar a alegria da salvação. Faça-nos experimentar a alegria que nos está proposta. Que a nossa adoração, se ela seja repleta de alegria, porque ela não tem a ver com circunstâncias. Nós nos arrependemos. Senhor, nós nos arrependemos. Nos arrependemos de fazer do Senhor o meio para obtermos coisas. Nós nos arrependemos de pecado de idolatria, Senhor. O descontentamento nos faz idólatras, ó Deus. E nós confessamos o nosso pecado diante do Senhor. Porque nós estamos lançando sobre coisas, pessoas, sentimentos até mesmo, aquilo que nos dá satisfação de viver, aquilo que nos dá segurança, aquilo que nos dá conforto. E o nome disso é idolatria. Todas as vezes que nós deslocamos o Senhor do seu trono de glória e do seu trono de graça, da onde flui tudo que é necessário para uma vida de piedade, para uma vida de contentamento diante do Senhor, e colocamos outras coisas, isso é idolatria, e nós nos arrependemos nessa manhã. E o que nós pedimos a Ti, Espírito Santo, encha o nosso coração com a alegria da salvação. Encha o nosso coração com a alegria da salvação. É o que nós pedimos a Ti, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus.